Ela levou 9 facadas. Não foi feito nenhum exame, nada. Eles não fizeram exame. Mas ela é prova disso, porque ela foi lá limpar, ela viu que ficou tudo sujo. Sobreviveu por um milagre. Mas 15 anos depois, viu o terror, o medo e o pavor ressurgirem na sua vida. Não conseguia mais ficar em Brusque, minhas filhas também não. Eu ligava o tempo todo para elas para ver se elas estavam bem, se elas estavam com a casa trancada. A gente via que a casa trancada, eu levantava várias vezes de noite, via se a porta estava fechada, a janela estava fechada, e assim passava um tormento, como hoje eu sinto ainda. Eu peguei a estrada e fui até um outro município para conhecer a Luciana Jorge. A Luciana, ao que se sabe, foi a primeira vítima do Vanderlei Pedroso Pereira, o homem que matou a facadas a Terezinha Moreira Martins na cidade de Brusque na última semana. O caso da Luciana aconteceu lá em 2010, mas até hoje ela guarda as marcas do medo, do terror e de todas as sequelas que ficaram daquela noite fatídica em fevereiro daquele ano. Você vai conhecer como é que está a Luciana hoje, tudo o que aconteceu em detalhes, inclusive revelações que não foram feitas antes no processo e que agora ela conta com exclusividade para mim. Como é que foi que tu e o Vanderlei se conheceram e começaram esse relacionamento? A gente se conheceu ele trabalhando com meu irmão. Como é que vai saber que você é um bandido? Sim. Ele trabalhava na época na Superlona, montando lona, ele e meu irmão, né? E foi lá que eu conheci, foi isso, através disso, que o meu irmão morava no Planalto também, embaixo, lá no Planalto, e assim a gente se conheceu. E tu não vai imaginar que é um bandido, porque trabalhavam junto, é uma pessoa que estava lá trabalhando, né? E ali daí a gente começou a relação. Como é que era o Vanderlei nesse momento, quando vocês tiveram esse primeiro contato? Eu imagino que era uma pessoa totalmente diferente do que se mostrou, né? Normal. Para mim, era uma pessoa normal. Como ele trabalhava com meu irmão, né? Como eu digo, era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa vaidosa. Ele gostava de se cuidar, de passar creme, essas coisas. Era bem vaidoso. No começo era tranquilo. Para mim, não dizia que era uma pessoa que foi se transformando depois. Vocês chegaram a se casar? Não, a gente ficou 2 anos junto. Um ano a gente teve uma relação mais ou menos, e dali pra frente virou um inferno. Que daí começou que eu fui fazendo BO e indo na delegacia fazer BO registrando contra ele, porque ele batia em mim, batia nas meninas. Ele obrigava a andar de mão dada lá nas ruas, no Planalto ali, que é entre a minha casa, onde eu morava, onde a minha mãe morava, ele obrigava a andar de mão dada. As pessoas achavam que a gente vivia normal, que era um casal perfeito, e não era. Eu falava pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família, eles achavam que era normal. Mas é que ele ameaçava matar a minha família, matar minhas filhas, e assim foi indo, sabe? O medo foi me dominando e eu fui fazendo BO e não resolvia. No início eram agressões físicas, era verbal, como é que era? Verbal e física, mas ele batia em mim, batia nas meninas também. E o que te levava a ficar nesse relacionamento? Medo. Medo porque ele ameaçava matar a minha família, e se eu contasse, ele vivia cuidando pra mim não contar pra ninguém. Tanto que um certo dia, quando a gente morava nessa casa ali, eu tinha comprado uma casinha de boneca para minha filha, ele não deixava elas brincar na casinha. Aí a minha família estava ali, elas estavam lá brincando. Quando eles iam embora, ele mandava elas entrar, não deixava mais brincar. E ele deu um tapa no rosto da minha filha mais velha, que hoje tem 22, que ela caiu deitada para trás. Aí ela engoliu o choro, não deixou ela chorar. E assim foi ficando cada vez pior. A primeira vez que ele te agrediu, consegues lembrar desse momento? E o motivo, o que foi que levou ele? Na cabeça dele, qual foi o motivo dessa agressão e como é que foi? Não tinha motivo, do nada ele se transformava. Minha mãe estava lá, ele estava tranquilo, daqui a pouco ele já se transformava numa pessoa agressiva, uma pessoa violenta, e era o que acontecia. E aí vocês viveram, então, nesse relacionamento dessa forma por mais ou menos uns 2 anos. Mas já quanto tempo depois, assim, que vocês começaram esse relacionamento, que ele começou a mostrar esse lado agressivo? 1 ano, mais ou menos. Um ano, mais ou menos, foi um pouco mais tranquilo. Daí depois começou... A gente foi passear pro interior, foi o Fusca que ele tinha, né?
Sim. Na minha família, ele vinha aquelas curvas que nem doido, a gente passando medo. E não matou porque não era hora da gente morrer, entendeu? Porque ele fazia a gente passar muito medo, eu e minhas filhas. Vamos falar do momento, né, de quando aconteceu tudo isso contigo. Se tu quiser relatar desde o início, como é que... Aliás, tu me colocou que vocês estavam separados, né? Como é que foi esse término de vocês ali? Assim, por causa de tanto boletim de ocorrência que eu já tinha contra ele, eu tinha medida protetiva contra ele, tudo não resolvia. Aí eu resolvi um dia ele foi trabalhar, eu deixei ele sair para ir trabalhar, sabia que ele ia demorar. Eu liguei para a polícia, arrumei a mudança tudo correndo, sacolei tudo, chamei um caminhão e vim para Timbó, na casa de um casal conhecido e fiquei ali. Pedi para eles me escoltarem de lá, né? E ele ficou doido quando soube. Aí depois ele veio, achou o endereço, acho que ele viu com meu irmão, onde é que eu tava, e sabia que eu tava em Timbó, ele veio ali e buscar umas toalhas que tinha vindo junto com a mudança dele. Daí ele veio ali, pegou as toalhas e voltou embora. E passando o tempo, eu voltei para Brusque um mês depois, porque eu não tinha arrumado o trabalho em Timbó, eu voltei para Brusque. Aluguei lá no antigo Lanchonete Estrela, eu aluguei para morar com as minhas meninas. E foi então que, daí nessa época ele já trabalhava, daí estava trabalhando na Irmão Fischer. E ele tirava toda a informação, tinha um cara que morava no apartamento do lado, que trabalhava junto na Fischer, e passava toda a informação para ele. Aí no dia que ele me esfaqueou, a gente não estava mais morando junto. O cara passou a informação que tinha uma festa no Limoeiro, né? Tava todo mundo lá, o dono estava reformando a kitnet, tinha um andaime atrás na casa, e falou também que a janela ficava aberta. Mas eu deixava a janela aberta justamente porque era onde batia o sol e era uma kitnet pequenininha, não tinha ventilador, não tinha abertura para ter vento, nada. E assim, deixei. Aí, antes de dormir, minha filha disse: Mãe, fecha a janela que vai entrar um bicho hoje. E daí eu não dei bola. E a gente foi dormir. E de madrugada o bicho entrou. Ele entrou e eu senti na hora que ele entrou na janela que o perfume dele, tanto que aí ele entrou, foi direto, passou na frente da cama das meninas, foi na minha cama. E tinha uma faca junto, afiada. Me obrigou a ter relação de todo jeito. E dizendo que tinha vindo da zona. E eu ia fazer isso e isso. E que se eu quisesse ele chamava as meninas para elas ver o que a gente ia fazer. E ameaçando todo o tempo em matar elas, dar um pau branco para elas, matar. Que ninguém ia saber do que elas tinham morrido, porque não tinha ninguém em casa, porque o pessoal estava na festa. E assim ficou um bom tempo, a gente lá, né, eu obedecendo o que ele estava falando, até que um certo momento ele botou uma muda de roupa minha, um perfume, tudo premeditado, como sempre, né, botou um perfume e uma roupa dentro de uma bolsa e ia me levar, provavelmente me prender em algum lugar, me matar, e minhas filhas ficaram no quarto. Aí a gente saiu, antes de sair eu tomei um gole de suco na geladeira, e aí ele saiu, desceu a escada com a mão no meu ombro, e eu com medo, né, tentando para reagir, fazer alguma coisa, mas não dava, porque ele desceu justamente com a mão no ombro para mim não fazer isso. E a garagem ficava embaixo, do lado direito, e aí tinha um portão de madeira grande, que ele não ficava sozinho. Enquanto ele foi pegar um negócio para escorar o portão, eu corri, mas eu não corri, eu flutuava. O medo era tanto que eu flutuei. Eu parei no outro lado do portão, agarrei no portão e lá que ele me esfaqueou. Eu senti a primeira facada que ele deu no pescoço. E eu acho que conforme me defender foi dando, mas eu fiquei com 9 cortes de faca no corpo. A mais terrível foi do pescoço, né, que o médico falou que foi um milagre, porque passou encostando na veia principal. E ele só parou porque ele viu a senhora que estava lá lendo a Bíblia de madrugada, lá pro lado de baixo, escutou os gritos, que eu gritei muito, né, por causa das minhas filhas. E ela veio me socorrer, ele viu e correu. Como ele já tinha deixado o Fusca lá com a chave na ignição, pronto para fugir, foi fácil. Ele pegou e fugiu e não deu em nada. Daí eu fui para o hospital, saí 3 dias depois do hospital, cheia de cortes e sangue, porque eu lavei de sangue pé a cabeça, mas graças a Deus estou viva, né? Como as outras não estão. E tu chegou a ficar. Tu lembra dali do momento que tu foste socorrida ali, né? Tu te lembra de tudo ali até o hospital? Lembro. Não, eu não cheguei a pagar em nenhum momento. Eu sempre fiquei consciente. Eu lembro que eu tinha na mão esquerda a minha bolsa, do jeito que eu estava, a minha bolsa ficou ensanguentada, mas ficou no meu braço.
Eles me pegaram, botaram no chão na frente da kitnet para me socorrer, que é essa senhora, ela chamou o seu Adão, bombeiro, que era aposentado, morava lá de baixo, fez o primeiro atendimento, mas ali eu estava vomitando já, por causa do suco que eu tinha tomado, né? E eu lembro tudo, não fiquei inconsciente. E daí o bombeiro chegou, me levaram, só que eu estava passando muito mal por causa tinha perfurado o tórax e eu tinha tomado suco, e vomitando e eu não conseguia respirar. E eu pedia, pelo amor de Deus, me vira de barriga de lado, e eles não podiam, tinha que deixar de barriga para cima por causa da perfuração no tórax. E assim fui, não, até no hospital, um sufoco, era 4 e pouco da manhã, quando era 9 horas da manhã que eu fui subir pro quarto, daí minha mãe estava na frente do elevador, na hora que eu fui pro quarto, né, que terminou de costurar os pontos e achar os cortes e tal, estava muito sanguentada. Quando tu recebeu alta, tu voltou para casa, tu foi para algum outro lugar, como é que Não, foi? eu voltei lá para a casa da minha mãe, onde estavam minhas filhas, no Planalto mesmo. Daí eles foram me buscar, me levaram para lá. Tinha uma vizinha, a Leonice, ela mora hoje no Paraná. Ela é prova do que aconteceu, o ato sexual que ele me obrigou a fazer, porque ficou o apartamento todo sujo. E ela foi lá limpar depois. Só que não foi feito nenhum exame, nada. Eles não fizeram exame. Mas ela é prova disso, porque ela foi lá limpar, ela viu que ficou tudo sujo. Daí eu fiquei na casa da minha mãe, ver minhas filhas me viram depois de 3 dias, sem entender muito, porque elas eram pequenas ainda. E foi isso. E quando, depois disso, eu imagino que o medo passou a tomar conta dos teus passos, dos teus hoje mesmo, já se passando de 15 anos, você ainda tem, Eu não, da vida tranquila. Você decidiu sair de lá naquele momento? Como é que foi o medo começou a tomar conta? eu passei um tempo, fiquei um tempo ainda lá, passando por psicólogo, eu fui tratada por psicólogos na prefeitura de Brusque. Aí eu ganhei o apartamento daquele Minha Casa Minha Vida, fui morar lá um tempo, na Águas Claras, né? Mas o medo era constante, era o tempo inteiro, eu ia trabalhar, eu tinha bons empregos, eu tive que abandonar tudo no fim, porque não conseguia mais ficar em Brusque, minhas filhas também não. Aí eu ligava o tempo todo para elas, para ver se elas estavam bem, se elas estavam com a casa trancada, a gente via que a casa trancada, eu levantava várias vezes de noite, ver se a porta estava fechada, a janela estava fechada, e assim passava um tormento, como hoje eu sinto ainda. Ele chegou a ser preso naquela época por causa disso? Ele foi preso, mas por meses, só Por foi meses. muito pouco, muito pouco. Daí até no júri, eu acho, daí teve o júri, a minha família foi, meu pai, eles foram, mas como a gente é pobre, né, e a justiça não é feita, Você não chegou a acompanhar o julgamento dele? fui, Foi? fui, mal, mas fui, porque eu fui dar o meu depoimento, aí até o depoimento eu vi essa semana ali no site, ali o que eu falei, mais ou menos, está ali, de relação sexual, e dizem que ele bateu na porta e eu abri a porta e a gente brigou. Isso não existe, isso é mentira. Sim. Isso não existe, ele entrou pela janela. O Vanderlei, pelo que eu tomei conhecimento, eu não lembro do caso na época, eu lembro vagamente, mas pelo que eu tomei conhecimento, ele foi julgado e a defesa conseguiu tirar a acusação de Sim. tentativa de homicídio para lesão corporal grave. Foi. Como é que foi para você Foi essa horrível. sentença? Foi horrível. O dia que eu soube que ele tinha sido solto, eu estava lá no interior, no aniversário do senhor, e alguém ligou para mim avisando que ele tinha sido solto. Eu passei mal, muito mal. Meu pai veio, eu não conseguia. Eu vim dirigindo era de Leoberto Leal para cá. Cada curva, cada pessoa, cada carro que eu encontrava, eu levava um susto, eu ficava em pânico em tudo, todo momento. E foi terrível, porque sabia que não teve justiça, sabe? E quando lá ele alegou legítima defesa, que eu ataquei ele tinha um cortezinho na mão que aconteceu durante o ato sexual que ele me obrigou a fazer. Aí ele cortou a mão, mas não que eu ataquei ele jamais, isso não existe, não existe. Como é que eu vou estar com 9 facadas e eu ataquei ele, cortada do jeito que eu tô? Que ele me pegou por trás, né? Sim.
E depois dessa situação toda do julgamento, tu mudou de cidade, né? Aí eu abandonei todos os meus trabalhos, tinha trabalhos bons, né? Trabalhava em casa de pessoas e eles, todo mundo adorava meu serviço, mas eu abandonei tudo, saí de Brusque. Não tinha condições. E nessa tua mudança, eu imagino, como você mesmo disse, você levou medo com você para onde você foi. Ele chegou a te procurar? Não, nunca me procurou, não. Nunca me procurou, graças a Deus. Até no tempo que eu ainda morava em Brusque, uma vez a gente foi no baile no Kid Casqueiro e eu tava lá e eu saía de casa, mas era eu e a turma, minhas irmãs e tal, mas assim, um dia eu vi ele lá, ele tava lá com essa Marlete, ele já tava namorando com essa Marlete, ele tava sossegado com ela, né? Aí eu vi ele, eu passei mal, tive que ir embora, não deu pra ficar, sabe? Foi a única vez que eu vi ele assim, foi aquele dia. E você soube do que aconteceu com a Marlete? Qual foi para você? Qual foi a sensação para você? Meu Deus, foi em pânico, foi muito ruim. Eu passei mal de novo, como sempre. Quando acontece, eu fico muito mal. Aí eu procurei, eu trabalhava numa garagem de carro do Jackson, ali na Jackson Multimarcas. Aí eu almoçava no restaurante da irmã, do irmão da Marlete. E como eu conheci o irmão e tal, depois que ela morreu, eu fiz questão de ir lá dar um abraço na mãe dela. Eu fui lá. E com muito medo, o irmão dela, eu acho que o filho do irmão dela, o sobrinho, foi junto. Até a senhorinha ficou muito feliz que a gente foi, mas o medo era muito grande, mas eu fui lá. Fui lá dar um abraço nela e eu disse, ela falou que não sabia que ele tinha feito isso com outra pessoa antes de matar a filha dela. Mas ele já, que eu sei, ele já ameaçava em matar ela dia primeiro do ano, ele dizia que ia matar ela e matou. E antes dele te conhecer, você tinha alguma informação ou soube alguma coisa dele, do passado dele em relação Não. a. Não, eu conheci ele lá justamente quando ele trabalhava na Superlona, né? Ele e meu irmão, daí tava ali no Planalto, meu irmão morava no começo do Planalto, lá embaixo, e a gente se viu ali no caminhão, ele tava e tal, depois a gente trocou contato e foi que a gente se conheceu, foi ali. Não sabia nada dele, não sabia que ele tinha muitos irmãos, ele tem bastante irmãos em Brusque também. Sim. Os ferimentos, tem alguma, além das cicatrizes que são visíveis, né? Algum deles te deixou alguma sequela mais grave? Digo no sentido de te causar algum. Esse é da garganta, um bom tempo, porque eu sentia incômodo da garganta, e daí com a perfuração do tórax também, muito cansaço, muita falta de ar. E, Luciano, hoje, como é que tá? Aliás, como é que você tomou conhecimento? é, o que você sentiu agora nessa situação envolvendo a morte dessa mulher com que ele se Pânico, pânico de novo, totalmente pânico. Me passei mal no trabalho de novo, comecei a chorar muito, fiquei branca, fiquei ruim, passei mal, porque cadê a justiça? Cadê a justiça? Como é que tá solto? Se não pagou, pô, na minha época não teve justiça nenhuma, eu fico muito indignada com isso. Não teve, porque eles defendem o bandido e a vítima é que sofre, sabe? E daí eu fiquei com muito medo de novo, muito pânico, de saber que mais uma pessoa foi vítima dele e não teve justiça. No teu caso, então, você sente que a justiça falhou totalmente? Falhou para mim, assim, ó, eu penso assim, que Maria da Penha não existe, Lei Maria da Penha para mim não existe, porque se existisse, tantos BOs que eu tinham feito o resultado antes, não, deixaram acontecer comigo, deixaram acontecer com a Marlete, deixaram acontecer com outra pessoa e a justiça não é feita. O que é isso? Que país é esse, gente? A pessoa viver atormentada, eu não vivo em paz. Eu não durmo bem, eu tenho pesadelo, e daí quando acontece isso, volta mais forte, é trauma, é fechar a casa várias vezes, é medo. Tanto que no dia eu não consegui sair pra rua, levar o cachorro. Não consegui, me fecho. O teu psicológico, obviamente, ele está abalado e né, não tem como numa situação como essa aí. Você continuou fazendo o tratamento depois que você mudou? Eu parei um tempo, mas eu tenho que voltar a fazer, porque não tem condições, porque eu não durmo bem, nada, sabe? Muito ruim pra mim. E quando acontece que nem agora de novo, minhas filhas veem que eu não fico bem. Sim. Eu não trabalho bem, eu não fico bem, não adianta. As tuas filhas também
Tem essas Tem. lembranças? Elas Afetam também? Afeta muito. Tanto que ela que apanhou o tapa no rosto, que caiu e ele fez engolir choro, elas têm muito trauma. Elas ficam mal, elas choram também, elas veem o que eu passei, elas sofrem junto. Sim. Você tem medo hoje, embora agora, nesse momento, ele esteja preso, né? Ele foi condenado a 21 anos de prisão pela morte da Marlete, estava solto. Sim. Hoje, o teu medo, você tem medo de que ele venha atrás de você, se ele ficar solto? Eu não sei se vem atrás de mim. O medo, tenho muito medo, né? Medo porque ele não pode estar solto. Ele é um bandido, ele premeditado os crimes dele. Tudo a mesma coisa. Tanto quando a gente viu que foi a mesma coisa. E será que a justiça não vê isso? Que é uma coisa programada, que ele programa tudo para fugir, para ir embora, para levar as coisas. Pô, ninguém enxerga isso. Cadê a justiça? Se era para ficar tanto tempo preso, como é que estava solto, vivendo a vida normal? Ou seja, ele saiu da cadeia, estava vivendo a vida normal, que eu sei que ele estava fazendo academia, estava trabalhando normal, estava vivendo normal, e que eu não vivo normal, a gente não vive normal. Você que conviveu com o Vanderlei, é muito comum, geralmente nesses casos, a defesa alegar algum tipo de situação. Ou é problema mental, ou é. Você definiria o Vanderlei como o quê? Uma pessoa normal. Normal. Nessa questão normal, ele não é. Eu nunca vi ele usar droga, tanto que às vezes eu me perguntava, será que ele usa droga por ele ser assim? Mas aparentemente era normal, como eu falei lá no início, ele era uma pessoa vaidosa, cuidava bem dos dentes, tomava banho e passava hidratante no corpo, era uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se cuidava. Tu não dizia que isso é uma pessoa, um bandido desse, não dava para dizer, não dá para dizer. Então a mente dele é uma mente criminosa mesmo. É criminoso mesmo, é psicopata mesmo, planejado, ele faz tudo planejado, mas ele não é uma pessoa louca, fora das ideias, não, ele é normal. Ele tinha muita crise de ciúmes, Ele tinha. Ataque de ciúmes. Ele tinha crise de ciúme. que acusava de traição, coisas assim. Sim, tanto que quando ele entrou na casa lá que ele tinha as informações, ele alegava que eu tinha um caso com o dono da casa, o seu Gilberto, mas na real, esse cara que passava informação não sabia da minha vida, não me conhecia, e eu recém tinha vindo morar nessa kitnet. Aí o seu Gilberto, que era o dono da casa, que era casado, que era um casal gente boa pra caramba, ele vinha lá, colocar o micro-ondas na parede, montar uma coisa, fazer uma coisa ou outra, precisava arrumar um chuveiro, coisa eu pedia para ele, porque era o dono da casa, né? E como eu era sozinho, eu não conseguia fazer essas coisas, e ele alegava que eu tinha um caso com o homem, porque o vizinho via ele indo lá. Mas era só isso, não passava nada disso. Sim. Depois dessa situação toda, você conseguiu se envolver, se relacionar com outra pessoa? Por que eu te faço essa pergunta? Eu imagino que fica um trauma não só pela situação que você passou do ataque, mas enfim, de ter conhecido uma pessoa que acabou se mostrando outra e que acabou quase tirando a tua vida. Você conseguiu nesse aspecto se libertar ao ponto de conseguir tocar a tua vida, de permitir uma outra pessoa entrasse na tua vida? Demorou muito tempo, porque eu passei muito tempo por psicólogos, né? Demorou muito tempo eu conseguir ter relação com outra pessoa, pelo trauma do abuso sexual que ele fez, que ele cometeu no dia. E para se relacionar também, medo, a insegurança, com qualquer outra pessoa. Tu acha que tu começa a ver que as pessoas são tudo igual e não é. Mas passou um bom tempo que eu não conseguia ter nada. Hoje, o que você espera que seja feito com relação o que faria hoje? Eu sei que a pergunta ela é difícil para a gente é fácil perguntar, mas obviamente o que hoje faria tu pensar assim, eu tô justiçada pelo que aconteceu comigo? Tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, lá eu acredito que tem justiça, porque lá tem pena de morte, lá tem prisão perpétua em alguns lugares, e aqui não tem justiça, aqui a pessoa não fica presa. Eu queria que ele ficasse preso, que ele fosse condenado realmente, para tu viver sossegada, mas eu não tenho essa confiança porque não tive justiça, não tive justiça. Sem contar que é muita mentira na mídia, muita coisa errada que não é o que aconteceu.
Aí eu fui, eu sinto isso todos os dias, todos os momentos, e não tive justiça. Você acha que se o Vanderlei ficar livre hoje, ou daqui a pouco ele cumprir a pena, ou parte da pena, será? Você acha que ele vai voltar a fazer isso novamente? Vai voltar a fazer isso. Se ele fez comigo, não teve justiça, tem os que defendem ele, que libertaram ele, deixaram ele solto. Ele fez com a Marlete. Pô, cadê a justiça? Não fizeram justiça quando ele matou a mulher, agora ele matou mais uma. Como é que ele estava solto? Que país é esse? Que justiça é essa? Tem que ser feita justiça em meu nome, em nome dessas famílias, dessa da Marlete que foi tirada da sua família, essa outra também. Tem que ter justiça. Ele tem que pagar. Ele é psicopata. E não é crime premeditado. É tudo planejado. Não é dizer assim, aconteceu. Aí acusa a mulher é sempre errada, a mulher traiu ele, que nem ele disse que traiu com o depoimento dele, ele confessou, mas ele alegou que ela traiu ele. É mentira. Ela descobriu que ele era um bandido e quis se livrar. O que ele fez? Matou. Ele vai fazer de novo. Se ele fez com a Marlete, ele vai fazer de novo. Fez com essa, ele vai fazer de novo. Não dá para confiar. Luciana, alguma coisa que tu queiras deixar para encerrar? Isso, claro, é um desabafo e eu imagino que no teu pensamento é uma forma também de você alertar outras mulheres, né? Para não passarem pelo que você passou. O que você diria hoje para, enfim, para qualquer mulher que acabe ou esteja passando por alguma situação? Até pelo fato de que ele deu sinais, né? Sim. Imagino que ele deva ter dado sinais, enfim. O que você deixaria para uma mulher para que ela não passe pela situação que você passou? É para ele não cair nas mãos dele, porque ele é bom de papo, né? Não na mão dele, na mão de qualquer um. Hoje tem que investigar, tem que ver, porque assim cair na conversa é fácil. Mas que vai investigar, porque se essas mulheres tivessem investigado, se essa mulher soubesse no início, quando ela soube, ela já estava envolvida, já estava, ele matou, não deu, um mês atrás ela descobriu, não deu. Ele não deixa mais reagir, ele não deixa mais a pessoa tranquila, ele mata.